Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, Janja na ONU. Nossa, Dia Internacional da Mulher, hein? Peraí, nós vamos falar de tudo isso, de todos os lados. Como assim todos os lados? Você que já é fã do Narrativas Antagonistas, já faz parte desta família, tá ligado? Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, fala, Narrativas está de volta, papapá, vai falando para todo mundo, segunda a sexta, 5 da tarde. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vou te falar como é que o Narrativas Antagonista te ajuda a exercitar o seu cérebro. A gente apresenta para você, primeiro, os fatos, só os fatos. Depois, eu trago a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e aí, no final, a minha opinião. E é claro, eu peço a sua opinião, os comentários ficam aqui abertos para você poder opinar à vontade. Combinado? Vamos lá para o fato do dia. Fato do dia, Janja na ONU. Anúncio feito no Dia Internacional da Mulher. Que história é essa? Vamos por partes. Janja foi indicada por Lula para ir numa comitiva oficial à ONU. Não foi feito antes com outras primeiras damas. Mas vamos recapitular tudo desse 8 de janeiro. Nesse 8 de janeiro, a nossa primeira dama, Dona Janja, fez um vídeo especial para todas as mulheres que a gente vai ver aqui. Nesse 8 de março, dia de muitos significados para nós mulheres, eu quero falar da potência política de transformação de cultivar afeto entre nós. Quero falar do quão essencial é abraçar e acolher, em todos os sentidos, as mulheres que estão ao nosso redor. Em casa, no trabalho, na escola, nos grupos de amigas e nos nossos lugares de fé. Afinal, não existe luta sem coletividade e não existe luta sem afeto. Cultivar o afeto nos nutre, dando força para batalhar por autonomia financeira, por uma política de cuidado, por equidade de direitos, por igualdade salarial e pela representatividade feminina nos espaços de decisão e poder, principalmente pelo fim da misoginia. É na luta que a gente se encontra, mas é no abraço que a gente se fortalece. E não só no abraço físico. Abraçar outra mulher também está na cumplicidade, na escuta, no olhar afetuoso, está no cuidado e no fortalecimento de laços, de ideias e ideais. Como diz Cora Coralina, nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Por isso, no dia de hoje, vamos nos abraçar nesse entrelaço de reconhecimento da nossa história e de nossas lutas até aqui. Receba o meu abraço carinhoso. Seguimos de mãos dadas, nos fortalecendo com carinho e construindo um país mais justo, mais solidário para todas. Vamos abraçar todo mundo? Pois é, esta semana vou trazer aqui para vocês uma notícia do Antagonista que foi feito pelo Alexandre Borges. Alexandre Borges trouxe o relatório da ONU que expõe os crimes sexuais e torturas em série do Hamas. A ONU agora reconhece que a tortura sexual e o estupro em série foram utilizados como arma de guerra pelo Hamas. Isso é algo assim que muita gente comentou e que não tem a ver com que lado você tá, tem a ver com mulheres. A nossa primeira-dama, Dona Janja, não comentou. Nosso presidente da República também não comentou. Porém, aconteceu uma outra coisa. A gente teve uma pequena mudança ali na lei eleitoral. Sempre os julgamentos eleitorais são relacionados a pessoas que concorrem nas eleições, que concorrem nos pleitos. Então, se você tem uma notícia falsa, uma difamação, briga entre candidato que apareceu mais do que o outro, enfim, envolve eles, a Justiça Eleitoral é para isso. E aí, a gente tem uma novidade agora, Janja. Quem falou mal da Janja durante as eleições?
uma ex-comentarista da Rádio Jovem Pan, Pietra Bertolazzi, fez comentários sobre a Janja. Isso foi parar no TSE e isso rendeu uma condenação. Vamos ouvir a explicação do ministro Alexandre de Moraes. Paulista e paulistano é de uma tristeza muito grande, que foi a degradação total num determinado momento de uma das grandes e tradicionais rádios do estado de São Paulo, que foi a Jovem Pan, que num determinado momento, e aqui é exatamente um desses momentos, contratou influencers para fingirem que eram jornalistas. E essas influencers, e uma delas é a pessoa que proferiu as palavras, ela dia e noite praticava discurso de ódio, dia e noite discurso ofensivo contra os outros candidatos, contra a justiça eleitoral, numa clara campanha subrepetícia. E aqui, pedindo todas as vezes ao eminente relator, ao ministro Cássio, ao ministro Raul, à ministra Isabel Galotti, aqui, a minha percepção, não resta nenhuma dúvida que era uma campanha negativa descarada. Descarada porque, ao ofender a mulher do candidato, ou do então candidato e hoje presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ofender a hoje primeira-dama Janja, a ofensa realizada partia da ideia de uma pauta de costumes e de um discurso de ódio em relação a determinadas opções de um lado político em relação à pauta de costumes, exatamente para colocar no programa de rádio, colocar a preferência dessa rádio, dessa comentarista, sobre um candidato que adotava uma pauta, uma posição em relação à pauta de costumes. É muito claro isso. São duas pautas aqui discutidas. A questão das drogas, nem falou que a atual primeira-dama era maconheira, falou maconhista, né? Maconhenta e maconhista, termos que criou também, porque era muito genial essa influência. Então tratava uma pauta de costumes, a questão da liberação ou não das drogas, e a outra, a questão da orientação de gênero. Há um trecho em que fala, enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, tal, você tem uma mulher impecável representando a direita. As duas pautas de costume, duas pautas que eram levantadas nas eleições, marcando exatamente aqui uma crítica a um determinado lado político e o seu apoio a outro lado político. E ainda continuou, utilizam drogas, tem o apoio de maconhistas e de pessoas perdidas na vida. Discurso de ódio, discurso preconceituoso, e um discurso de ódio, discurso preconceituoso, visando apoiar um dos candidatos. Para não ser assintosa, no sentido de citar o candidato, citou e fez a comparação em relação à então primeira-dama e à possível primeira-dama. Mas, num determinado momento, como citado pelo ministro Floriano, colocou o nome do candidato Lula no programa. Esse evento do Lula que teve, você vê ali, Daniela Mercury, Martelli, um monte de artista maconhista ali que não sabe para onde vai, de onde vem, com uma ânsia enorme por brilho fácil, blá, 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 blá. Então, aqui era uma crítica a duas posições que um determinado campo político, naquela eleição, adotava. Ou seja,
a questão das drogas, da maconha, da descriminalização, e a questão da não discriminação de gênero. Eu não vejo como afastar isso do campo eleitoral. Entendo a preocupação do eminente ministro Cássio, do ministro Raul, da ministra Isabel. Não me parece que qualquer ofensa à mulher de um candidato tenha que ser tratado pela Justiça Eleitoral. Obviamente, nós não devemos estender a competência da Justiça Eleitoral automaticamente para qualquer ofensa à mulher de todos os candidatos. Imagine, né? Todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vereadores. Mas se houver essa conexão direta com as eleições, com pautas defendidas por candidatos e, consequentemente, um discurso discriminatório, um discurso de ódio, direcionando ou tentando direcionar o eleitor, a eleitora para um ou outro candidato, aí me parece realmente que a competência é da Justiça Eleitoral. Então, pedindo novamente vênias ao relator, ao ministro Raul, ao ministro Isabel, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Floriano e proclamo o resultado. Presidente. Então, o tribunal, por maioria, preliminarmente fixou a competência da Justiça Eleitoral para análise da matéria, nos termos do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, vencidos o relator e o ministro Raul Araújo. No mérito, por maioria, deu provimento ao recurso e julgou procedente a representação para condenar as representadas ao pagamento individual de multa no valor de R$30 mil para cada um dos representados, nos termos do voto do relator. Vencido parcialmente o ministro Raul Araújo, que fixava a multa no valor de R$10 mil, e vencida a ministra Isabel Galotti, que negava provimento ao recurso. Quem acompanhou as eleições sabe que a militância realmente pesou a mão com as primeiras damas. Foi baixaria mesmo, foram mesmo para cima da Janja. Eu nem acho que essa foi pior. Nem acho, teve muita baixaria. Agora, para cima da Michele Bolsonaro também teve. Muita baixaria, mas muita. Até para cima da Laurinha teve, né? Não temos notícia de condenação semelhante, mas também não temos notícia de tentativa de condenação semelhante, ou seja, aguardemos as cenas dos próximos capítulos para ver se as primeiras damas estão ganhando um lugar diferente na história do Brasil. Janja reclamou essa semana num evento com a ministra Carmen Lúcia que no STF tem pouca mulher. Toda vez que eu chego em algum evento lá no Supremo, eu vou direto para ela. Porque eu sempre entro naquela sala, é uma sala muito masculina e aquilo me incomoda muito. E aí eu sempre busco a ministra Carmen lá para a gente ficar conversando, na verdade. Eu vou me socorrer na ministra Carmen. Eu espero realmente, é um espaço muito difícil, mas eu espero que logo, né, aquele espaço também seja um espaço de mais mulheres. Vamos lembrar que o STF tinha mais uma mulher e foi o marido de Dona Janja, o presidente Lula, que indicou um homem para a vaga de uma mulher. Agora vamos ao negócio da ONU, que ele vem nesse contexto todo. O presidente Lula, no dia de ontem, emitiu um decreto oficial no Diário Oficial da União. Eu vou ler para vocês. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição, resolve designar Rosângela Lula da Silva, socióloga, para participar da 68ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher da Organização das Nações Unidas, com ônus, no período de 9 a 16 de março de 2024, inclusive trânsito em Nova York, Estados Unidos da América. Muito interessante que ele não coloca que ela é a primeira dama que está sendo designada para isso. Por quê? Porque não pode. Porque primeira dama não é um cargo oficial do governo. Sabia disso? Não faz parte do governo.
A gente às vezes fica pensando com a cabeça dos Estados Unidos, lá é um cargo oficial. E qual que é a diferença de ser cargo oficial ou não? Cargo oficial você tem deveres, né? Você tem deveres, você é cobrado, você tem de prestar contas não só ao povo, mas também aos órgãos de controle, aos órgãos de transparência. E no Brasil não existe esse cargo oficial. A gente tem o título primeira-dama e muitas vezes as primeiras-damas têm cargos que são dados a elas, mas que são outros cargos, porque o de primeira-dama não existe. Já se falou muitas vezes em regulamentar, essa história nunca foi para frente. Quem eram as indicadas antes? Agora foram indicadas mulheres dessa área mesmo, que são aí ou do Ministério das Mulheres, ou representantes da sociedade civil que trabalham na defesa dos direitos das mulheres. A gente já teve, por exemplo, no ano passado, quem foi? Foi a diretora do Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Ministério dos Direitos Humanos. Ou seja, as mulheres que fizeram uma carreira profissional nessa área de enfrentamento da violência contra a mulher são as que são indicadas para ir à ONU representar o Brasil nesse tipo de conferência. Também houve anos em que foram comissões de deputadas e senadoras que trabalham com a questão da mulher, representantes da sociedade civil, várias, mas não é nunca assim aleatório. É sempre alguém que é de uma instituição, é sempre alguém que representa esse trabalho, que tem um ativismo já reconhecido nessa área. E agora a gente tem essa novidade, Janja integrando uma comitiva oficial do Brasil. O que você acha? Calma, antes de você me dizer, vamos para as narrativas. Feliz Dia da Mulher, finalmente um 8 de março em que a gente tem uma alegria, né? A gente já veio de Bela, Recatada e do Lar, vocês lembram? Mulher do Temer, que vergonha. Mulher ajudadora do marido, Michele Bolsonaro. E agora, finalmente, nós temos uma mulher empoderada, que nos representa. Lula indicou Janja para representar o Brasil na ONU. Ou seja, ela não é ajudadora do marido, ela não é do lar, ela é empoderada. Ela é uma mulher como a mulher brasileira quer ser. E é claro que as recalcadas vão chorar. Aliás, chora mais porque tá pouco. Elas vão chorar por quê? Porque elas não aguentam ver uma mulher igual a Janja. Elas morrem de inveja. Elas são mal comidas. Elas estão velhas, estão com plástica mal feita. E aí ficam querendo despejar todo esse shade, todo esse recalque na nossa primeira-dama, que tá lindíssima, que tá plena, que é a primeira-dama que o Brasil sempre quis. Então, olha, finalmente um presente digno de Dia da Mulher, que é a primeira-dama que realmente representa a mulher brasileira. A Deslumbranja tá indo para Nova York agora. Não precisa mais nem do Lula. Não precisa nem mais carregar tiracolo, fingir, né? Tá indo lá só ela mesmo. Já virou a ditadura. Começou com a ditadura da toga, agora já virou uma ditadura mesmo. Não tem, para ir nas coisas do governo tem que ter cargo, tem que ter preparo, não. O Lula manda, ai, vai minha mulher, daqui a pouco manda um filho, manda um enteado, viramos que é uma monarquia já. Uma bagunça generalizada. Essa mulher, gente, essa mulher vai fazer turismo. Essa mulher tá indo bater perna em Nova York. Uma deslumbrada. Olha, e a gente pagando isso, né? E a gente pagando. Agora, o que eu não me conformo é o seguinte, nós já tivemos uma primeira-dama como Michele Bolsonaro, né? Aí eu quero saber do pessoal que fez o L, dos isentões, quando é que vai ver esse meia-culpa? Porque não era tudo igual? O Lula e Bolsonaro não era tudo a mesma coisa? Agora vai explicar para a mulherada no Dia Internacional da Mulher que tem que entubar essa deslumbranja viajando às nossas custas, se é tudo a mesma coisa? Enfim,
Estamos aí, né? Rumo à ditadura, rumo à perda dos direitos das mulheres, é o governo do PT. Faz o L agora, galera. Escreve aí cartinha para a democracia. Vocês estão felizes com o que a gente tem? Bom, e qual é a minha opinião? A minha opinião é que o Lula indicar a Janja para ir à ONU representando o Brasil justo no 8 de março é um tapa na cara das mulheres profissionais brasileiras, assim, com força. Talvez a Janja seja o maior projeto de dissonância cognitiva do PT. O que é dissonância cognitiva? É quando a realidade que está diante de você, ela não coincide com as suas crenças. E aí as pessoas têm dois caminhos. Ou reconhecer que as suas crenças estão erradas, ou fingir que as duas coisas são compatíveis e compactuar com algo que é contrário ao que elas pregam. Isso, a dissonância cognitiva é um termo da psicologia social, é uma arma muito efetiva ultimamente nas mãos de políticos, porque quanto mais você se compromete com ações que são contrárias ao seu discurso, mais você fica refém de um grupo político. E não tem para onde ir, porque você vai radicalizando. O que a gente vê no caso da primeira-dama? Ela faz a dissonância cognitiva com o feminismo e com a luta pelos direitos das mulheres. Primeiro porque já começa de que primeira-dama e feminismo são incompatíveis. Não são compatíveis. Não existe isso de primeira-dama feminista. Ou bem é primeira-dama ou bem é feminista. A dona Ruth Cardoso dizia isso muito bem, falava sobre isso com muita profundidade, que ela, sendo uma feminista, não se sentia à vontade naquele lugar, porque ela sabia que era contra esses princípios que ela pregou a vida toda. E a gente tem, no governo Lula, um projeto de tirar a mulher do espaço público e do espaço de poder, que está sendo feito de uma forma avassaladora. No STF ele vai lá, tira mulher e bota homem. Quando começou o governo, o presidente da Caixa, mulher e não sei quem mulher, e ministra mulher, tira mulher e bota homem, tira mulher e bota homem, tira mulher e bota homem. O Lula está sistematicamente retirando o espaço da mulher na política brasileira e enfiando o homem. Enquanto isso, aparece a Janja fazendo a dissonância, fazendo um discurso como se fosse o oposto. E a gente vê, como resultado dessa dissonância cognitiva, grupos e feministas que fizeram L ficam com vergonha e calam a boca e aí falam, mas e o Bolsonaro? Como se não estivesse sendo erodido o espaço da mulher neste governo. A gente começa na política a ver a abertura de um precedente perigoso. Talvez será que a gente está entrando numa era da Evita Peron brasileira? E eu não falo só da Janja. Eu falo de várias situações, por outras razões, mas situações em que a mulher que está no espaço político não é a que lutou para isso. Não é a que fez uma carreira política como homens fazem. É aquela que o homem que está ali indica porque é casada com ele por alguma circunstância. Aí temos Janja. Bolsonaro inelegível, Michele. O que está acontecendo com Moro, Rosângela. Nós vamos entrar numa era de Evita Peron brasileira por N razões. Um porque quer, porque faz dissonância cognitiva, o outro porque foi impedido, o outro porque está para ser impedido. Como é que vai ser? Existe uma questão que nós, mulheres, precisamos estar atentas, que é o seguinte: se piscou um segundo, o direito da mulher some. Isso não é paranoia. A história inteira as mulheres não têm direitos. A gente tem direitos de 100 anos para cá, é muito novo. Tudo que é mudança incomoda. Vamos ver o seguinte, 50 anos atrás, o que era o Irã? O Irã era um lugar que você vivia igual em São Paulo, tinha o mesmo tipo de vida, a mulher.
Piscou, Revolução Islâmica, hoje é lícito matar uma mulher porque ela não usa véu. Paquistão, idem. Não sei se vocês sabem que a Rússia, em 2017, revogou a lei de violência doméstica? Agora a lei só é aplicada se bater tanto na mulher que tem que ir para o hospital. E é multa, tá? A pena. A gente piscou é um segundo para ter um retrocesso. E o que nós estamos vendo agora no espaço político é um retrocesso a olhos vistos. Primeiro porque a gente tem, na situação da guerra, uma manipulação ideológica perversa, em que as lideranças feministas estão calando diante do estupro como arma de guerra. Porque enfia coisa Israel, Palestina no meio, esse folclore ideológico, estão calando. E se elas vão calar no caso das mulheres israelenses, elas vão calar no nosso também, como estão calando. E a gente está vendo um retrocesso que é o seguinte: no lugar das mulheres que se esforçaram durante décadas e que fizeram carreira política, estão sendo enfiadas as esposas, como se fazia há 50 anos atrás. Nós vamos aceitar esse tapa na cara ou nós vamos ter vergonha na cara? Essa pergunta que eu deixo no ar nesse Dia Internacional da Mulher. Beijo para todas vocês, mulheres. Bom, Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, principalmente a mulherada. Sobre mulheres em Israel, recomendo o documentário Israel em Guerra. O primeiro capítulo, eu falo sobre isso, dos 10 capítulos, 4 são exclusivamente sobre mulheres. Recomendo muito que vocês vejam. A questão da mulher não é mimimi, não é chororô, é uma mudança cultural muito recente na história da humanidade. Eu sei que tem homens maravilhosos que também lutam pela causa da mulher. Quero agradecer a esses homens que respeitam a gente, que estão junto com a gente, que são parceiraços para que a gente possa evoluir, e é preciso haver essa parceria para que a mulher tenha espaço. Enfim, eu vou ficando por aqui, eu volto na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde, um final de semana excelente para você e para sua família. Não esquece de deixar o meu like, de compartilhar esse vídeo com alguém. Beijo, ótimo fim de semana, até segunda.